boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos acompanha. Quero enviar um abraço muito especial, por favor, para as mulheres que participam do Levante Feminista contra o feminicídio, que nos acompanham durante este grande expediente, em especial a Valda Belitsky, coordenadora das promotoras legais populares aqui de Passo Fundo, as coordenadoras da Temes, obrigada pela parceria. O tema do meu grande expediente, hoje, dentre tantos assuntos que nós teríamos para falar nesta meia hora, dizer para a comunidade que geralmente a vereadora ou vereador tem 3 minutos durante as sessões para falar de tantos assuntos. Então, a importância desse meu segundo grande expediente, meia hora, é um tempo valoroso para a gente poder debater o tema de livre escolha. Então, a escolha que nós fizemos foi a representatividade da mulher na política. Eu quero inicialmente destacar que a mulher ela é sujeito na nossa sociedade de diversas formas, especialmente uma sociedade capitalista e patriarcal como a que nós vivemos. Então, uma mulher negra, trabalhadora manual, evangélica, consumidora de determinados bens e moradora da periferia, e uma mulher profissional branca, heterossexual burguesa ou de classe média, elas podem discordar e, inclusive, discordam, sim, né, sobre quais são seus interesses ou quais medidas políticas devem apoiar. Contudo, é notório também que existe a percepção, vereadora Janaína, de uma unidade fundamental da experiência feminina, especialmente frente à dominação masculina. Então, eu vou me basear muito na teoria que foi apresentada pela Catharine MacKinnon, que ela diz que, constituído por todas as variações, o grupo mulheres pode ser visto como tendo uma história social coletiva de desempoderamento, exploração e subordinação que se estende até o presente. Portanto, a experiência das mulheres não é uniforme, mas é preciso, sim, buscarmos os elementos comuns. Eu quero também trazer o entendimento de uma escritora, a Flávia Biroli. A Flávia entende que o primeiro recurso necessário para a atividade política é o tempo livre, vereador Rufo. Olhem só, me chocou. O tempo livre é o primeiro bem material. E aí a Flávia também alerta que, segundo as pesquisas dela, os grupos dominantes, eles é que dispõem dos bens materiais para poder estar na política. Para ela, devido à organização atual da sociedade, as mulheres estão presas a outros tipos de compromissos que dificultam a sua presença no campo político. As mulheres são as principais responsáveis pela gestão de suas unidades domésticas. O tempo se torna uma barreira importante para o início ou o progresso de uma carreira política. Com frequência, as mulheres limitam a sua ambição devido a questões como permanecer morando na mesma cidade. Para os homens, a família pode representar uma retaguarda de apoio à carreira, mas, para as mulheres, é um encargo a mais. E aí eu trago também uma fala da ex-vereadora Cláudia Furlaneto desta casa, que ela, numa entrevista, ela dizia: a mulher em um espaço de poder, em que a maioria é formada por homens, tem que provar que é capaz 200 vezes mais. Tem que ser capaz e provar o tempo todo. Aí, a pergunta que não quer calar. Se é tão difícil, se as mulheres enfrentam tantas barreiras, por que as mulheres querem governar?
E aí eu quero rapidamente dizer a vocês que depois que eu fui empossada, uma tarde foi descerrada a foto aqui nas paredes aqui da entrada da Câmara, a foto do ex-presidente da nossa casa aqui, o Saul Spinelli. E eu fui chamada ali, participando com os demais vereadores, e de repente eu fiquei de frente para a parede aqui na entrada da plenária e levei um susto. Eu olhei, são mais de 30 fotos de homens. E aquilo ali eu digo, nossa, a gente precisa conversar sobre isso. Uma cidade com mais de 200 mil habitantes, a importância que as mulheres têm, elas estão em todos os espaços, seja familiares, empresariais, né, educacionais, e por que que na nossa casa mais de 30 presidentes e nenhuma mulher eleita presidente da mesa diretora? E aí, para nós respondermos essa pergunta, acho que é importante a gente fazer um breve apanhado histórico do que aconteceu no nosso país aí, como que as mulheres se deram conta que era muito difícil chegar nos espaços públicos, especialmente no legislativo. Então, no ano de 1910, foi criado o Partido Republicano Feminino, presidido pela feminista baiana Leolinda Daltro. Esta organização se propunha a promover a cooperação feminina para o progresso do país, combater a exploração relativa ao sexo e reivindicar o direito ao voto. Naquela época, nós tínhamos a Berta Lutz, que criou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que era formada por um grupo de mulheres de classe média e alta escolaridade. Berta Lutz, uma breve pesquisa, é impressionante o quanto ela foi importante para as primeiras mulheres eleitas, sejam prefeitas, senadoras, deputadas. Foi muito importante o desafio e a caminhada da Berta. Isso, Vanessa, faça favor, a Vanessa também está na retaguarda ali, né, Vanessa, nos ajudando. Em 1927, o Estado do Rio Grande do Norte permitiu que as mulheres votassem. Professora Celina Guimarães Viana de Mossoró foi a primeira mulher a votar no Brasil. Em Lages, também no Rio Grande do Norte, 1929, foi eleita com 60% dos votos a primeira prefeita do Brasil, Alzira Soriano Teixeira. Durante a Primeira República, o Brasil era extremamente federalizado e a competência de legislar sobre a matéria eleitoral era dos estados. Com a elaboração do primeiro Código Eleitoral do Brasil, em 1932, houve a criação da Justiça Eleitoral, de eleições padronizadas e voto obrigatório, secreto e universal, incluindo as mulheres. Nas eleições legislativas de 1933, as brasileiras puderam votar e ser votadas pela primeira vez. Tão pouco tempo, né, vereador Ernesto? Nestas eleições, também foi escolhida a primeira deputada federal do país, a médica paulista Carlota de Queiroz. Incorporado à Constituição de 34, o voto feminino era estendido às mulheres solteiras e viúvas que exerciam trabalhos remunerados. As mulheres casadas deveriam ser autorizadas pelos maridos para votar. Dona de casa, se o marido permitisse, caso contrário, como ela não tinha renda, não podia votar. O Código Eleitoral de 1935 precisou que era obrigatório o voto das mulheres que tinham essa atividade remunerada. Para aquelas que não recebiam o salário, contudo, o voto era considerado facultativo. E apenas em 1965 é que foi igualado o voto feminino ao masculino. Temos aqui a foto da Carlota Pereira Queiroz. Olha que foto representativa. Em 1934, a única mulher no meio de tantos legisladores, tantos homens, né? E aí, depois desse apanhado aqui, em 1995,
começa a existir a lei das cotas, que garantia a questão do gênero correspondente a 20% das candidaturas nas eleições municipais de 1996. 2 anos depois, em 1997, elevou-se a cota para 30%, válida para qualquer eleição do Poder Legislativo, que é a reserva de candidaturas atualmente em vigor, e que existe muito debate, né? Muitas pessoas são favoráveis, outras contrárias. E aqui em 2009 teve já uma chamada mini-reforma eleitoral, tivemos também, foi criada uma reserva de 10% do tempo da propaganda partidária para incentivar a participação feminina. E olhem só que interessante, um projeto de lei 4.213, agora recente, de 2020, apresentado no dia 14 de agosto de 2020 pela deputada Caroline Detoni, do PSL de Santa Catarina, que propõe a extinção da reserva mínima de 30% para as candidaturas femininas, sob o argumento de que as mulheres não podem ter um tratamento diferenciado em relação aos direitos políticos. Que triste, né? Tão poucas mulheres até hoje eleitas, nós aqui em Passo Fundo, mas daqui a pouquinho eu já vou relatar um pouquinho aqui da história de Passo Fundo, são tão poucas e infelizmente, as próprias mulheres querem o retrocesso na questão das cotas. Mas aqui nós temos as fotos, e eu me dei o trabalho aqui de fazer uma breve pesquisa. Por exemplo, nós temos aqui a Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita mulher do Brasil e da América Latina. Foi incentivada a entrar na política pela Berta Lutz, e na campanha eleitoral dela, ela presenciou ofensas misóginas contra ela. As insinuações incluíam que a candidata tinha um caso com o governador e que, sendo uma mulher pública, era prostituta. Venceu a eleição em setembro de 1929 com 60% dos votos válidos, apesar de toda a discriminação. E olhem que interessante, o adversário dela era um major. E quando ele perdeu as eleições, a humilhação dele foi tão grande numa sociedade machista que ele trocou o estado, ele mudou de estado, porque se sentiu muito humilhado pela derrota. Temos também a Carlota de Queiroz. Ela ingressou na política e foi a primeira deputada federal da história do Brasil, como eu já relatei aqui. Foi eleita por São Paulo em 1934, fez a voz feminina ser ouvida no Congresso Nacional. Seu mandato foi em defesa da mulher e das crianças, trabalhava por melhorias educacionais que contemplassem melhor tratamento das mulheres. Além disso, ela publicou uma série de trabalhos em defesa da mulher brasileira. Ocupou o cargo até o golpe de 1937, quando Getúlio Vargas fechou o Congresso. E eu queria ler aqui um pouquinho do discurso que ela fez na posse, no dia 13 de março de 1934, mas infelizmente o tempo é curto, e eu quero deixar o desafio aqui. Façam uma pesquisa do discurso de posse dela em 1934 e vejam o quanto ainda está atual o discurso que ela fez. E aí nós temos também, a Vanessa, que eu quero também aqui chamar a atenção das pessoas, para a primeira, pode passar o próximo, Vanessa, isso. Para a Eunice Miquelis. A Eunice Miquelis foi a primeira senadora eleita no nosso Brasil. E no discurso de posse dela, ela dizia que, como primeira senadora, sinto os olhares de milhões de mulheres na expectativa de que lhes saiba interpretar as reivindicações. O Código Civil nos coloca ao nível do índio, da criança e do débil mental. Somos fruto de uma cultura patriarcal e machista, onde a mulher vive à sombra do homem e rende obediência ao pai, ao marido ou, na falta deste, ao filho mais velho. Em 1979, eu já tinha 6 anos, e ela dizia, temos muito a melhorar. E ela realmente seguiu esta linha. A maior parte dos projetos de lei que ela apresentou buscava dar direito às mulheres.
Olhem só, uma de suas primeiras propostas eliminava do Código Civil de 1916 o arcaico artigo que permitia ao homem anular o casamento e devolver a mulher aos pais caso se descobrisse que ela não era mais virgem. E o prazo para a devolução no Código Civil era de 10 dias contados a partir da cerimônia de casamento. É quase tem que dar risada, né? 1976. E aí ela fez vários projetos de lei que garantiam direito para as mulheres e, infelizmente, ela não teve nenhum projeto aprovado. Talvez o fracasso das ideias de Eunice, eu retirei de uma pesquisa que uma repórter fez no site do Senado, se explique pela mentalidade assumidamente machista de 40 anos atrás. No exercício do mandato, a primeira senadora do Brasil foi alvo de hostilidades e até de assédio moral. Numa palestra que proferiu numa entidade de empresários, ela foi interrompida pelo presidente da instituição, que, sem meias palavras, acusou-a de tratar apenas de assuntos secundários, como planejamento familiar, e afirmou que a mulher só estaria em condições de igualdade com o homem quando discutisse temas como energia nuclear. E aqui também não posso deixar de comentar que, numa outra ocasião, vereadora Regina, um senador governista repreendeu Eunice em tom ríspido diante de todo o plenário. Ela era da Arena, né? Que naquela época tinham apenas 2 partidos. Ele estava irritado porque ela e outros 2 parlamentares não haviam chegado a tempo para uma votação. E sem o voto deles, o governo não conseguiu aprovar um projeto de lei importante, embora os atrasados tivessem sido 3. O senador só descontou sua raiva na colega mulher. Eunice se atrasou para a votação porque estava no cabeleireiro. Jornais, revistas e TVs viviam fazendo reportagens sobre a aparência da primeira senadora. Por essa razão, ela se sentia pressionada a estar sempre impecável e ia ao salão de beleza dia sim, dia não. Era um tipo de pressão que os senadores homens jamais sentiam. Tão atual, né? Como que está a unha da vereadora, como que está o cabelo. E muitas vezes, tantos projetos importantes, né, que a legisladora faz, acaba ficando em segundo plano. A Eunice, uma mulher linda, loira, né, da elite, a imprensa, apenas as mulheres faziam reportagens sobre ela e nunca saía na coluna da política. As notícias sobre ela saíam na coluna social, de beleza, com tantos projetos importantes que ela fez. E aí, claro, temos por exemplo, a Rosiana Sarney, que foi governadora, apoiou desde Lula até Bolsonaro, recebeu muitas denúncias, era uma representante da oligarquia, né? E aí, no fim, aqui dessas mulheres que eu acho muito importante nós relatar a história legislativa delas, nós tivemos a ex-presidente Dilma Rousseff no executivo. E aqui, deixa eu só me achar aqui nas minhas anotações, que eu acho muito importante, eu quero ler aqui para vocês. Dilma Rousseff é uma economista e política brasileira. Do PT, Partido dos Trabalhadores, foi a 36ª presidente do Brasil, tendo exercido o cargo de 2011 até seu afastamento por um processo de impeachment, onde os homens escreviam lá as plaquinhas, tchau, querida. Mas eu acho muito importante que, por exemplo, o Instituto Patrícia Galvão aponta que o feito mais importante da Dilma é a construção cultural. Ela diz, a representante do Instituto, tenho certeza que todas as gerações de mulheres agora veem como uma possibilidade real ocupar uma presidência da República.
ou mesmo estar onde elas decidirem que querem estar no mercado de trabalho. Isso ninguém vai tirar, nem o impeachment. Querida Dilma. E aí, Vanessa, faz favor, coloca ali para nós. Olhem como, naquela época, que não tinha pandemia, não tinha problema de vacina, não tínhamos 500 mil mortos, e olhem como ela era retratada na imprensa. A explosiva, a nervosa, né? Que não sabia se relacionar, não tinha traquejo político. E a próxima, olhem só, tudo o que vem acontecendo com o atual presidente, eu nunca vi nenhuma charge mostrando o corpo dele, de forma pejorativa. E aqui eu trouxe 2 charges que são das melhores que fizeram, dá para se dizer, porque né, não quis trazer as piores. Está tudo perdoado. A Dilma ali, representando a presidenta, caixa 2, os seios, as pernas de fora, como se pelo fato dela ser mulher, tem que mostrar o corpo, objetivar o corpo, né? Que triste para o nosso país. Tomara que no futuro a gente mude essa realidade. Mas eu também quero trazer um pouco aqui para nós a realidade também de Passo Fundo. Dizer que, por exemplo, o eleitorado brasileiro é formado por 52,5% de mulheres. Aqui em Passo Fundo, 52% do eleitorado é formado por mulheres. E aí temos dados aqui do TSE, 13% de mulheres eleitas para o Senado em 2018, apenas 15% para a Câmara dos Deputados, 77% das cadeiras, das 513 cadeiras, são ocupadas por mulheres apenas. Deputadas estaduais, 15%. E olhem só, mulheres, nós temos uma única governadora no nosso país atualmente, que foi eleita em 2018, Fátima Bezerra, do PT, do Rio Grande do Norte. E aqui temos um ranking da ONU, que coloca o Brasil nossa, mais de 100ª, como é que lê isso aqui, vereadora Regina? 154ª posição no que se refere à representação feminina. E foram analisados 174 países. E temos aqui outros dados também. Vanessa, passa um pouquinho, senão nós não vamos ter tempo. E aqui em Passo Fundo, como eu já disse no início do grande expediente, é assustador a pouca representatividade feminina no nosso legislativo. Aqui nós temos uma foto que foi tirada aqui pela Larissa Paludo em 2019, quando ela fez uma reportagem justamente sobre a falta de representatividade feminina aqui na Câmara de Vereadores. Antes de nós iniciar, acho que vamos colocar o áudio dela, por favor, o videozinho que ela fez para nós, porque me chamou a atenção que é justamente o mesmo que aconteceu comigo. Olá, vereadoras, vereadores, comunidade Passo Fundo. Eu sou a Larissa Paludo, sou jornalista e estou aqui a convite da vereadora Eva Lorenzato, nossa companheira de luta, que eu conheci quando era repórter do Jornal Nacional, cobrindo reportagens e histórias das promotoras legais populares de Passo Fundo. Gostaria de dizer que eu sou encantada por esse projeto. Eu acho que as promotoras prestam um trabalho magnífico para a sociedade ao acolher mulheres que estão sofrendo violência doméstica, que estão em situação de violência doméstica, mostrando para essas mulheres, trazendo informações, mostrando que elas não estão sozinhas e ajudando elas a sair dessa situação, né, tentando auxiliar essas mulheres que estão em situação de violência doméstica. Então, eu sou fã desse trabalho e eu conheci a vereadora através dele e ela me convidou hoje para falar sobre um outro tema, uma outra reportagem que eu fiz como repórter, que foi sobre a representatividade da mulher na política passofundense. Em dezembro de 2019, eu fiz
fiz uma reportagem que fala sobre o baixo número de vereadoras em Passo Fundo. Naquela época a gente não tinha nenhuma vereadora e nós tínhamos na história, em 70 anos, apenas 9 mulheres eleitas que ocuparam cargos. Eu cheguei nesse número cobrindo uma outra reportagem no plenarinho e olhando para as paredes, né, vendo aquelas imagens, né, os rostos masculinos que predominavam as paredes. Fiquei muito impressionada, muito intrigada com aquela situação. Anotei os nomes das mulheres e fui atrás das suas histórias. E, para minha surpresa, eu tive imensa dificuldade de encontrar informações das legislaturas dessas mulheres, né? A Câmara de Vereadores não tinha informações, o arquivo histórico era de muito difícil acesso, na época ele não estava digitalizado, então eram caixas, né? Era muito difícil de acessar, assim, praticamente impossível para uma repórter de jornalismo diário, né, que precisava construir essa matéria em pouco tempo. Então eu recorri ao arquivo histórico municipal e lá eu encontrei poucas informações também, assim, em livros ou em jornais antigos, mas não tantas informações quanto eu gostaria para construir essa reportagem. E aí eu acho que esse fato ele é muito relevante assim, para a gente pensar em preservar a nossa história e não deixar que essa história se perca. A gente já tem um baixo número de representatividade de mulheres na política de Passo Fundo e a gente ainda não conta a história dessas mulheres, né? Então, é uma tragédia dupla, digamos assim, né? Primeiro por não ter mulheres ocupando esse espaço, no passado principalmente, agora temos mais vereadoras, e segundo por não contar essa história. Então fica aqui a minha mensagem de esperança de que essa história seja contada, de que a gente encontre mais informações, que a gente converse sobre o tema, discuta, pense sobre a importância de mulheres na política, sobre a representatividade, e para que a gente reverta essa história, para que nos próximos anos Passo Fundo não seja lembrada por isso, né, por ter poucas mulheres na política, e que a gente continue ocupando esses espaços. Eu, como jornalista, aqui relatando essa história, a vereadora Eva, as demais. E é isso, agradeço muito pelo espaço, uma ótima tarde a todos. E aí, querida Larissa, dizer que se tu fizer uma pesquisa sobre a representatividade feminina, são muito poucas as informações realmente que a gente consegue acessar sobre os projetos, o que acontecia. Então, vejam a dificuldade que nós temos. E pela pesquisa da Larissa, que foi divulgada no Nacional, a gente faz um breve relato aqui das vereadoras, as mais antigas, né, as nossas raízes, que passaram aqui pela Câmara. Nós temos a ex-vereadora Olga Poleto, que era uma professora. Passou pouco tempo como parlamentar, porque foi convidada para dirigir um concurso. Foi a primeira supervisora do núcleo do CEPERGS na década de 60. Tivemos também a Tereza Zulmira Araújo Almeida, de 69 a 73, professora, escritora e poetisa. Foi eleita vereadora, mas renunciou em março de 72. Vejam só, das 9, 2 não terminaram o mandato. Linda do Brasil, também de 69 a 73, professora, foi convidada a concorrer na mesma eleição que o marido, o Anildo José Sarturi, que disputava o cargo para prefeito de Passo Fundo. Ela se elegeu, ele não. Tinha como bandeira de atuação a justiça social, por meio da educação e de oportunidades de trabalho. A dona Heloísa Almeida, querida, vereadora emérita aqui da casa, ela afirmou ali na entrevista que assumiu o cargo a contragosto, porque durante o período não pôde exercer outras funções sociais. Heloísa dedicou a vida ao trabalho comunitário. Primeira mulher a ingressar no Rotary Club, foi ela uma das fundadoras da Casa de Saúde de Passo Fundo. Lourdes Canelles, agora mais recentemente, de 83,
só foi eleita uma mulher novamente em 97. Olhem quantos anos a casa ficou sem representação. Ela era professora também, como parlamentar, foi uma das incentivadoras do Festival Internacional de Folclore. O projeto que oficializou o evento é de autoria dela. Também foi secretária de Turismo, Cultura e Desporto. E a dona Zelinda de Thomas, de 2001 a 2004, professora, olha as professoras, só tem uma representatividade muito boa. Uma de suas contribuições como vereadora é o projeto de lei que criou a Semana da Mulher no município. E, finalmente, a ex-vereadora Cláudia Furlaneto, de 2012 a 2016, que era professora também. Atualmente ela reside em Portugal, onde está fazendo doutorado na área de educação inclusiva. Como parlamentar, dentre tantas outras e diversas ações, construiu de forma participativa cartas de compromisso junto aos movimentos sociais, as quais garantiram a criação do Núcleo de Políticas Públicas e Sociais de Acessibilidade, NUPA, da Prefeitura Municipal. E também fez vários projetos aqui em defesa das mulheres. E agora, também tem algumas que foram suplentes, me parece que 2. A dona Maria Helena, do PDT, que chegou a assumir um mês, e a outra agora me fugiu o nome, mas não, elas eram suplentes. E agora, né, nessa atual legislatura, para nossa felicidade, a mudança da história. O Jornal Nacional noticiou aqui no dia 17 de novembro de 2020. Pela primeira vez na história, Câmara de Vereadores de Passo Fundo terá a presença de 4 mulheres. Desde o final do Estado Novo, né, lá por volta de 1945, o município teve apenas 9 legisladoras. E hoje nós temos aqui na casa, então, a vereadora Regina, vereadora Janaína, vereadora Ada, e esta vereadora que vos fala, Eva Valéria Lorenzato. Estamos aí tentando deixar também o nosso legado e fazer o nosso trabalho em defesa dos direitos das mulheres, inclusive na política. E aí eu quero também, brevemente aqui, falar um pouquinho das nossas ações aí, do nosso mandato, com a ajuda também de um coletivo muito grande de lideranças, com a ajuda das nossas assessoras, assessor. Já passou os 3 minutos, vereador Rufa? Nossa, mas eu acho que eu vou pegar os 5 minutos, então, faz favor. Concedido, vereadora. Rapidamente aqui, para a comunidade também ter conhecimento. Eu fiz aqui um apanhado de algumas das nossas indicações, projetos, que são mais voltados de forma específica para a questão das mulheres. Eu fiz uma indicação, a de número 70 de 2021, que traz a garantia da previsão de estabilidade provisória às servidoras públicas municipais em cargo comissionado que estiverem gestantes no período final de seus contratos. Projeto de Lei 35, que busca vedar a contratação de agressores de mulheres e meninas para cargos, empregos ou funções públicas no município de Passo Fundo, ao menos até que esteja reabilitado segundo o Código Penal. Temos também a indicação número 210, que é uma indicação muito importante. Ela propõe a distribuição de absorventes higiênicos às mulheres em idade reprodutiva cadastradas no CadÚnico, em programas sociais vinculados às SENCAS, e uma indicação também de que esses absorventes e material íntimo seja fornecido às escolas públicas que ofertam anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Indicação número 128, que busca a criação de um programa de auxílio emergencial municipal com prioridade para mães chefes de família. Um auxílio emergencial municipal é muito importante, pois, infelizmente, o auxílio federal é muito baixo e a gente sabe que a mãe é a que, no dia a dia,
chegou o horário de preparar o café, o almoço, ou que o filho está com fome, é ela que tem que colocar a comida na mesa, né? Se preocupar se tem dinheiro para comprar o botijão de gás, se tem que ir no mato lá perto da sua casa, encontrar algumas lascas de lenha para poder fazer fogo no fogão a lenha. Esperamos que seja implantado o auxílio emergencial municipal. Indicação à mesa diretora também, que sugere a criação da Procuradoria-Geral da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo. Nós, em vários municípios aqui ao redor de Passo Fundo, sejam municípios maiores ou menores, já existe a Procuradoria e a nossa casa está bastante atrasada neste item. Temos também o projeto de resolução que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar de Combate à Fome, que é a mais recente. Com muita alegria, obtivemos o apoio da grande maioria dos colegas e das colegas vereadoras. Isso me deixou bastante realizada, porque não é uma questão de esquerda ou direita, de cor partidária. A fome está assolando as nossas famílias e nós precisamos, sim, unir força para encontrarmos alternativas viáveis e que também divida o bolo do orçamento municipal. E eu quero, finalmente, apresentar aqui que nos surpreendeu, nós, de uma forma bem tímida, né, pequenina, começamos a nos envolver numa campanha onde fomos desafiadas por algumas lideranças aqui do município, que é a campanha por pobreza menstrual, isso também é problema seu. E foi surpreendente os dados que nós levantamos, a adesão da comunidade, das pessoas, sejam trabalhadoras, trabalhadores, pessoas que já tinham um nível de vida, um nível social mais elevado, todo mundo se deu as mãos e reconheceram a importância de nós garantirmos igualdade para as meninas e mulheres que durante o seu ciclo menstrual, muitas vezes, por falta de dinheiro, acabam deixando escorrer o sangue e não podem sair de casa, não podem fazer uma entrevista de emprego, não podem participar das aulas presenciais, porque não têm condições financeiras. No nosso país, muita gente vivendo com uma renda per capita de até R$ 87 por mês. E se a mãe tiver que escolher entre comprar 1 litro de leite ou um pacote de absorvente, tenho certeza que ela vai comprar o litro de leite para dar comida para os seus filhos e vai sofrer muitas vezes tendo que utilizar miolo de pão, jornais que prejudicam a sua saúde íntima. E se a mulher está doente, toda a família também adoece. Então, agradecer muito. Nós fizemos a entrega aqui para o projeto Transformação, fizemos um encontro com as mulheres recicladoras e foi impressionante a felicidade delas e o relato de vida dessas mulheres pobres que precisam muito de políticas públicas voltadas para a questão da pobreza menstrual. Acho que é isso, o tempo se esgotou, obrigada pela oportunidade, Deus, as deusas.